Marcos capítulo 1, versículo 21. Assim sentados mesmo, porque eu vou expondo todos os versículos, tá? E aí a gente vai lendo. Deixa eu fazer uma oração. Pai bendito, fala aos nossos corações nesta manhã. Nós estamos diante da Tua palavra. O Senhor é que inspirou esses autores, o Senhor tinha um motivo para ter colocado a sua verdade aqui, a ter dado essa revelação. E pela manhã, hoje, não falta esse propósito. Ele está aqui, o mesmo propósito, só quer falar aos nossos corações. Nos trouxeste hoje de manhã para isso. Foi o Espírito Santo que nos reuniu e nos congregou aqui nessa manhã. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, nós precisamos falar de fundamentos, porque o Senhor está mostrando os fundamentos do seu reino no início do Evangelho de Marcos. Quando alguém vai querer contar uma história, ele começa pelos personagens que estão ali, ele vai contando um pouco da história desde a infância de alguém, ele vai mostrando isso. E o início do Evangelho de Marcos é essa experiência em que o Senhor está nos mostrando os fundamentos do seu reino, né? E agora, de maneira mais prática, agora que ele já reuniu alguns discípulos, agora que ele já deixado claro que existem adversários contra a fé, porque eles já apareceram esses adversários, já começaram a aparecer, nós vamos começar a ver as primeiras experiências sobrenaturais de curas e milagres de Jesus. Mas tudo isso aqui tem um propósito. Nenhuma dessas ações elas acontecem apenas porque tinham que acontecer. Elas trazem profundos ensinamentos. Sobre isso que a gente vai falar hoje de manhã aqui. Versículo 21. Depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Olhem para mim aqui. Nesse momento, o Senhor está revelando uma ênfase do seu ministério, que era o ensino. O ensino era uma das coisas das quais o Senhor mais se dedicava. E você vai ver nessa passagem, ao longo de todo o livro, as pessoas ficavam impressionadas com a qualidade daquele ensino, com a performance daquele ensino. É sabido que um escriba, na hora de ensinar a Bíblia, ensinar a Torá naquele tempo, ele usava a interpretação que existia na época. Ele usava já alguns documentos, já existiam, e ele se valia desses documentos. Porque somente os mais elevados graus de sacerdotes, de escribas, de mestres da lei, poderia falar alguma coisa sem fazer a utilização da interpretação que já existia na época. Ele não tinha essa autoridade para fazer. Ele tinha que pegar um pergaminho de qualquer outro tipo de interpretação que já existia sobre a Torá, sobre qualquer passagem. E Cristo chega sem usar pergaminho nenhum, baseando a sua interpretação. Ele sobe ali o conhecimento e ele vai falando, porque ele era a verdade. E lembre-se, tinha sido ele que tinha inspirado, né, as pessoas no Antigo Testamento a escreverem a palavra. E as pessoas ficam maravilhadas. Os termos são sempre esses, né? Elas estão impressionadas, elas estão maravilhadas com o ensino do Senhor Jesus. E fala assim, ele prega como ele tem autoridade, ele não tem um cargo formal, né? Mas ele prega com mais autoridade que essas pessoas pregam, ele prega com mais capacidade, ele tem mais profundidade, né? É um tipo de ensino que o Espírito Santo está ali com ele, ensinando ali naquela hora. Isso era um testemunho onde todos diziam que isso acontecia. Mas no versículo 23, no meio daquilo ali, acontece um evento. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é o Santo de Deus." Gente, no meio da atividade de ensino do Senhor Jesus, no meio da atividade de ensino do povo de Deus, né, no meio do ensino da atividade da fé, um demônio se levanta, reconhece quem é o Senhor Jesus.
Essa é uma das primeiras declarações muito claras. Assim. Lembre-se que a primeira afirmação quem fez isso é João Batista. Depois, quem faz a afirmação agora são os demônios. E os demônios olham para o Senhor Jesus, reconhecem Ele como o Santo de Deus. Uma das questões, gente, que prova essa questão assim tão clara é porque nos primeiros milagres e nas primeiras atitudes de Jesus, ele sempre falava para ninguém contar nada. Lembram? Isso tem a ver com a própria motivação, não era um showzinho, não era algo para ficar mais conhecido. Ele curava porque tinha um plano de Deus na vida daquela pessoa. Ele curava porque ali estava sendo autenticado, ali naquele momento, a própria natureza dele, o poder dele ali naquele lugar. Mas ele sempre recomendava, vocês lembram disso, olha, não conte para ninguém, não fale para ninguém. Porque isso ia dificultar o trabalho dele, porque as autoridades religiosas enciumadas e ameaçadas iriam persegui-lo. Mas aqui você vê que ainda ninguém sabe quem ele é. E um próprio demônio chega na sinagoga e fala assim, você é o Santo de Deus, que é uma referência, né, do Antigo Testamento a quem seria o Messias. Então, eles estão falando assim, chegou o Messias. Os demônios estão falando, estão reconhecendo imediatamente isso em Jesus Cristo. Né? Esse espírito imundo. Isso mostra que existe atividade satânica no mundo. Isso mostra que a Bíblia está confirmando e informando os relatos que nós já conhecemos do dia a dia, de que existe atividade satânica. Isso não é uma fábula dos seres humanos, nem isso é uma questão de um problema psiquiátrico ou uma manifestação muito interna da nossa psique. Não, ele estava dizendo ali que existe atividade satânica, demônios se apoderam de pessoas em algum tipo de grau, ou um grau extremamente onde pessoas não conseguem perceber isso, e um grau extremamente desse, onde toma a vida da pessoa, até o pensamento, as palavras da pessoa, e acontece isso. Vamos ver qual é a resposta do Senhor Jesus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cale-se e saia desse homem. Isso é importante a gente ter uma compreensão sobre isso, porque existe muito pouca informação falando de como se devia expulsar um demônio. No Antigo Testamento, Saul ele é liberto de um demônio por conta da atividade dos dons de Davi, tocando a harpa, e ali ele é liberto ali. E na história mostra que se fazia de tudo para se tentar expulsar um demônio. Aquele que iria expulsar o demônio deveria entrar em transe, ou ele deveria chamar um espírito ainda mais poderoso para expulsar aquele que estava ali. A historiografia conta que se fazia uma porção de coisas e exercícios espirituais para que se expulsasse um demônio. Muitas pessoas não conseguiam expulsar demônio nenhum, era algo que era visto dessa maneira. Se apedrejavam demônios, se feriam com fogo, demônio não, a pessoa, né? Se feria com fogo a pessoa para ver se o demônio ia embora. Então, se fazia uma porção de coisas para ver se era possível aquele demônio sair da pessoa. E Cristo chega e falou, cale-se e saia. Mostrando, assim, o total poder sobre essas hostes satânicas. Uma autoridade superior, muito superior a qualquer demônio que poderia existir e estar fazendo uma obra na vida das pessoas. Versículo 26, então o espírito imundo, agitando-se violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si, que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. A fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Por mais que ele quisesse impedir que essa fama crescesse, era impossível. E ela continuava. E aí mostra vamos dizer assim, esse milagre, mostra esse momento aqui em que o Senhor liberta essa pessoa. Versículo 29. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Lembre-se que ele já tinha escolhido esses dois apóstolos, né? No sermão passado eu falei, e agora eles estão juntos, indo agora se encontrar com os outros dois.
né? A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez que ela se levantasse. A febre deixou e ela passou a servi-los. Tem coisas aqui que são tão importantes nisso. Presta atenção. Ele mostra poder sobre endemoniados e agora ele mostra um poder sobre as enfermidades. Ele tem autoridade sobre endemoniados e ele tem autoridade sobre as doenças. Eu acredito que é tão singela essa passagem, porque quando ele chama Pedro para segui-lo, ele não colocou no contrato que ele ia ser uma bênção para a casa de Pedro. Ele só falou, siga-me. Amém? Mas veja, ele já está sendo uma bênção na casa de Pedro. Jesus, quando entra no lar, já começa a transformar tudo. Acontece, primeiro, a presença dele entrando dentro daquela casa, que aquilo muda tudo. Amém, gente? Onde Jesus está presente, muda tudo. Porque o que a gente está vendo aí, o que está presente é muitas vezes raiva, ódio, está presente é amargura, é disputa, é o materialismo, não é? Não é isso? É a inveja, são os relacionamentos quebrados. Gente, Jesus entrou dentro de uma casa e ele sai mudando tudo aquilo. Se as pessoas abrirem os seus corações para a atuação de Cristo. E Pedro está vendo essa atuação acontecendo, né? Ele chega lá, ela está enferma e Cristo cura a mãe de Pedro. Pode parecer assim porque a gente toma um remédio para febre, mas existiam 3 tipos de febre naquela época. Tinha uma febre muito conhecida como febre de Malta, tinha a febre tifo e tinha a malária. E se até um tempo desse as pessoas estavam morrendo de malária, gente, você imagina naquele tempo. A febre, quando ele fala que tinha febre para ter esse cuidado, essa citação provavelmente é com relação à malária. Então, ela está ali tendo acometida dessa doença, e ele diz que ela foi curada, foi instantaneamente curada. A febre a deixou. E aí, o que aconteceu com ela? O que o texto fala? No versículo número 31, o finalzinho, e ela passou a servi-los. Ali é uma expressão que ela passou a cuidar deles. Ela ficou tão boa que ela passou a ajudar. Ali vou servir a mesa, vou ajudar ali com a bagagem deles, vou fazer alguma coisa. De tanta recuperação instantânea que foi. Mas eu gosto de usar essa palavra servi-los, porque tem a ver com o que a gente faz quando a gente conhece o Senhor Jesus. A gente passa a servir a Cristo na sua obra. Amém, gente? A gente também começa a fazer parte desse movimento. E a gente, eu agora, ao invés de ser alvo só da ação de Cristo na minha vida, que me curou, me libertou, mudou a minha mente, seja lá o que Cristo fez e faz na sua vida, eu agora quero fazer parte disso, eu quero fazer parte desse movimento, eu estou dentro, eu estou junto, eu quero de alguma maneira participar. Acho isso lindo, uma casa que saiu dessa experiência e agora está vivendo como uma casa que serve à vontade de Deus, amém? Que serve aos propósitos de Deus. Glória a Deus por isso. É isso que o Senhor faz quando entra num lar e numa casa. Provavelmente, o pai o sogro já teria morrido também, falecido, né? Quer dizer, a citação é clara nisso, mas os pais de Simão, é isso que eu quero dizer, também não estavam mais vivos, porque senão essa casa teria uma outra autoridade ali dentro. As casas ainda eram muito herdadas de filho para pais, eram os cômodos muito pequenos, as residências tinham um cômodo só. Às vezes havia um agrupamento de 4 residências, mas era tudo tão pequeno. E é por isso que sempre tem uma multidão ao redor da casa, porque não tem como entrar dentro da casa, porque muito pouca gente cabe. As famílias eram muito numerosas, porque o conceito de famílias não morarem juntos e os integrantes não morarem juntos é um conceito muito recente, é fruto da Revolução Industrial, para que, até então, todo mundo ficava muito junto, morando. As mulheres sempre eram protegidas, não há experiência de mulheres solteiras morando fora da residência, né? Fora do lugar onde o clã, onde a família vivia. A única maneira, sair de casa pela sua proteção e por outras questões que, do ponto de vista da formação de uma mulher, existe, só saía se fosse fruto de casamento ou se morasse junto com outras mulheres, no máximo. Então,
ela está debaixo desses cuidados dos seus parentes, dessa dependência, e Deus chega ali e faz essa obra. Versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, e aí eu quero só um detalhe aqui. Nós já vimos de manhã, né, o texto falou na frente, agora à tarde, você vai ver à noite e você vai ver no dia seguinte. Jesus não para. Só queria abrir esse detalhe. Ele não para. Não tinha dia e noite aqui nessa passagem. Ele vira uma madrugada. Ele está agindo, ele está falando, é o dia cedo e é o dia... Eu não estou falando, veja, eu não estou aconselhando que você faça isso, não, você vai ter um burnout. Mas eu estou querendo dizer como Jesus trabalha dia e noite para nos abençoar, amém, gente? Ele pode fazer isso, e hoje, e mais do que nunca, ele pode fazer isso, e ele faz isso, assim, o tempo todo, servindo ao seu Pai e servindo aos seus filhos. Glória a Deus por isso, amém? Então fala assim, à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Isso é uma explicação para saber que houve um respeito ao dia do Senhor, porque eles não iriam fazer isso, era um Shabat, e o sábado acabava no final da tarde. Nas primeiras estrelas que apareciam no céu, então estava confirmado ali que estava terminando o Shabat. Se fosse um dia nublado, tinha que escurecer um pouco mais, tinha que ter mais escurinho assim, para ter certeza que o dia de descanso acabou. Então, aí a multidão teve liberdade, porque acabou o Shabat, aí começa a levar, gente. Enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Era muita gente, à porta daquela casa. E ele curou muitos, muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Uma das coisas que os demônios queriam é que as pessoas soubessem que ele era o Messias, porque isso ia provocar reação estatal na mesma hora. O império ali, Herodes e o Sinédrio, ia reagir imediatamente para abafar aquilo. Então, quem estava querendo dizer que ele era o Messias eram os próprios demônios naquele momento, para que essa reação pudesse ser imediata, e Jesus Cristo mandando eles se calarem naquele momento. Versículo 35. Só um comentário acerca disso, dessa que eu li. É que eu já conheci muita gente que deixa de orar para Jesus porque acha que Jesus tem muito trabalho. Aí eu oro por outra coisa, eu tenho uma mandinga, ou falo assim, não, Jesus é muito ocupado. Essa é a percepção. Jesus é muito ocupado. Mas lembre-se, aquelas pessoas levaram seus pedidos, suas necessidades a quem? Levaram a quem? A Jesus. Não tinha intermediário. Para a gente, a nossa oração ela é feita em nome de quem? Em nome de quem? Jesus. Jamais tenha essa preocupação. Porque se você tiver essa preocupação, que você está sobrecarregando ele, você está negando o tamanho do amor dele e da preocupação que ele tem com você especificamente. Ele não é um Deus genérico. Ele não é um Deus que marca, quem conhece futebol vai entender o que eu estou falando, marca por zona. O defensor tem uns que marcam, só deixa o lado direito comigo, deixa o lado esquerdo. Não, ele marca pessoalmente, que é outra metáfora do futebol. Não, a marcação é corpo a corpo. É um marcando o outro. Você fica com fulano. Ele é um Deus pessoal. Amém, gente? Isso precisa aumentar a nossa fé. Isso precisa trazer um conforto aos nossos corações, que mesmo que ele esteja tão ocupado, ele vai ser tão ocupado, ele escuta cada palavra que a gente fala para ele. Amém, gente? Isso é muito importante entender isso. Versículo 35, ele fala assim, levantando-se de madrugada, olha aí, levantando-se de madrugada, hora de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Para cada um desses turnos, ele está interagindo com alguém. Ora ele está interagindo com os judeus, ora ele está interagindo com os gentios, ora ele teve que interagir com um demônio ali, e ora ele teve que interagir em oração com o Pai. Em cada turno, né, são 4 turnos, são 4 interações que ele está se dedicando, 4 nichos, vamos dizer assim, 4 grupos, né,
quatro alvos, 4 objetos que ele está ali se dedicando. É interessante como Marcos quis mostrar dessa maneira e juntar para cada lugar, cada turno e para cada pessoa também. Tipo de pessoa ele está falando. São 4 divisões muito claras aqui nessa passagem. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a outros povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Veja bem, ele foi orar. Ele se levantou cedo e foi orar, o texto fala. Ali ele sai com uma direção de Deus. Ali ele sai, era devocional, e ali muda a estratégia. Onde é que o senhor está? Eu tenho que pregar por todos os lugares. Eu não posso ficar em um lugar apenas. Eu tenho que fazer essa obra. Ali uma direção, mostrando a importância da oração na nossa vida e do conhecimento da vontade de Deus para nós e de como nós temos que traduzir a nossa prática como fruto da nossa meditação, na nossa oração na presença de Deus, deixando que Ele nos paute e as compreensões que através da oração viemos ganhar, através dessa vida devocional, que isso paute a nossa vida. Versículo de número, onde é que eu parei? 39. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Então, um ministério itinerante, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Versículo 40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Tenta imaginar essa cena. Lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Essa expressão é me limpar, me curar da lepra, limpar a minha pele. Ele usou essa expressão. Essa expressão, ela tem uma conotação altamente religiosa e do ponto de vista de uma justificação. Quando ele fala ele não usou a expressão purificar, ele está afirmando o conceito preconceituoso que existia das pessoas sobre o motivo da sua doença. Porque eles associavam naquele tempo que uma pessoa é doente por causa do pecado dela. Havia uma ignorância enorme sobre isso. Então, veja que juízo profundo, mesquinho, preconceituoso de ver alguém com uma doença e falar assim: isso foi culpa dela, isso é um pecado, ela está assim porque ela cometeu um pecado. E assim, e você que não tem uma doença ou não estava ali, você se achava o bonzão, então. Você se achava, sabe como é que é? Porque não tinha, você agora virou o bonzão, porque você não tem. O pecador é ele, você não é pecador. Sabe como é que é? Aí olha como a sua mente já tinha sido formada por esse pensamento. Olha como ele já era um subproduto dessa pecha que jogaram em cima dele. Olha como aquele é um calabouço psicológico. Olha como ele fala: o Senhor pode me purificar. Ele está falando: o Senhor pode perdoar os meus pecados. Porque se o Senhor fizer isso, eu vou ser curado. Era a compreensão dele. Se o Senhor fizer isso, eu vou ser curado. Na verdade, a lógica está certa, mas todos nós somos pecadores. Amém, gente? Todos nós. E não é porque você está com enfermidade, ou tem coisas erradas na sua vida acontecendo, ou então está tudo certo, ou então não tem enfermidade nenhuma, que você não precisa chegar para o Senhor Jesus e falar assim: purifica-me, Senhor. Porque Ele veio para nos purificar, Ele veio para perdoar os nossos pecados. Mas, por conta do problema dessa pessoa, ele até conseguiu chegar primeiro a Cristo do que muita gente sã chega a Cristo. Se foi uma pecha errada que levou ele a perguntar, ele acertou fundamentalmente no problema mais profundo do ser humano, que é nós sermos perdoados pelos nossos pecados. Nascemos em pecados e precisamos do perdão do Senhor. E aí ele chega e fala: pode purificar. Aí o Senhor Jesus aqui no versículo 41 fala assim, estão acompanhando, né? E Jesus, fiquem de olho no texto, não olha para mim não, olha para o texto. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou nele e disse: quero sim, fique limpo.
Aí limpou ele. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo severamente, logo o despediu e disse-lhe: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá apresentar-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, um sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. O que é que ele está querendo explicar? Ele precisa voltar às atividades normais. O Senhor curou ele. Lembre-se que os leprosos eram privados a morarem num leprosário e não podiam ter uma vida pública, a família mesmo não queria perto, qualquer pessoa não queria perto, e eles eram alienados de qualquer coisa e privados disso. Esse homem, provavelmente, ele teve que esconder as feridas dele, botou uma roupa, ou entrou numa esquina daquela assim, meio escondido, alguma coisa, e aparece ali para tentar essa resposta, e é curado. Uns afirmam que a prática desesperada de uma pessoa como essa diante dele também teriam feito vista grossa, a fim de que aqueles que já estavam crendo em Cristo deixaram, passa aí que ele vai fazer, a gente está levando demoniado, não está levando gente, bota esse leproso aqui também e vamos. E o que acontece é ele ser curado instantaneamente ali pelo Senhor naquele momento. Mas ele precisava voltar à vida normal dele. E só quem dava autoridade para ele voltar a trabalhar era o sacerdote. Então, veja a preocupação holística de Cristo, veja a preocupação geral de Cristo. Cristo não estava só preocupado em curá-lo ali, que já seria uma bênção. Cristo sabia que ele tinha que voltar à vida produtiva dele, que ele tinha que voltar para a família dele. Aí fala assim, olha, faça isso. Tu está lembrado que o sacerdote exige que você faça um sacrifício que a lei de Moisés está exigindo antes de fazer? Faça isso e volte à vida normal. Vá lá, o sacerdote iria olhar ele e não, você está curado, pode voltar, está tudo bem. Volta à sua vida produtiva. Veja o tamanho das preocupações de Jesus Cristo com cada um de nós. Eu me lembro de Cristo na cruz do Calvário. Ele olha para sua mãe Maria, desamparada, ficaria, né? Ele sendo alguém da família, e ele tem a preocupação de lembrar quem são as pessoas que vão cuidar dela, a lei do levirato. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. São preocupações, são detalhes de Cristo, né? Será que a gente estava lembrado, né? Ele se preocupa com detalhes em cada momento dele. Vamos seguir? Eu parei aonde? Versículo, qual foi que eu parei? Vocês estão acompanhando ou não? Eu vou ler o 44, eu acabei o 44. Pronto. Então, 45, mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e divulgar a notícia. Isso é o leproso, certo? O leproso saiu falando para todo mundo, meu amigo, né? Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Amém, gente? A minha exposição vai parar por aqui, hoje. Eu queria fazer algumas aplicações ainda práticas disso que a gente pôde tratar nessa manhã. O que já foi muita informação para hoje de manhã. Em primeiro lugar, meus irmãos, tenhamos a compreensão clara de que Deus é o Deus onipotente, que Ele está em todos os lugares e para onde a gente for, Ele nos acompanha. E Cristo, assim como Ele andava por todos os lugares, Ele está sempre cuidando de cada um de nós. Mas a gente precisa traduzir isso também numa fé que possa ser levada para todos os lugares. E eu pergunto o que é que eu e você estamos fazendo. Porque nós somos a pregação do Evangelho, aonde nós estivermos. Então, você está pregando o Evangelho, mesmo de boca fechada ou falando, você está pregando o Evangelho, aonde você estiver. As pessoas reconhecem que você é um cristão. Ao viver a vida que você vive, uns vivem até viajando aqui, que eu sei, né? Trabalham viajando. Saibam que vocês estão levando o reino de Deus para todos esses lugares. Façam isso intencionalmente, tenham isso intencionalmente.
Eu não estou colocando um fardo de moralidade sobre a vida aqui, porque ia ser muito estranho. Eu tenho que ter uma vida de testemunho, porque eu tenho que dar um exemplo. E isso é muito superficial para a fé cristã, gente. A gente dá o testemunho que a gente tem porque a gente foi transformado pelo amor de Deus na nossa vida. Amém, gente? A gente não fica se autoflagelando para produzir os frutos que a gente tem que produzir. A gente conheceu o amor de Cristo. A gente tem que amar como Cristo amou. Amém? A gente começa a se deparar com vários comportamentos de Cristo. A gente começa a produzir esses afetos novos, frutos do nosso tempo que a gente para com Cristo. Então, assim, o que a gente tem com Cristo, nós somos influenciados por Ele. Assim como Cristo levava e frequentava a sinagoga, o povoado, tudo ali. Então, como é que é você na internet? Você está levando esse evangelho? Que marca é a sua na internet? O que é que isso, né, tem a ver ali? No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Eu sei que a gente não vai conseguir nada na vida fazer a mesma coisa de manhã, de tarde, de noite, senão a gente tem um burnout, né? A gente tem uma crise ali, apaga. Mas também nós somos muitas vezes tão secularizados em que a fé não vai para canto nenhum com a gente. Eu quero convidar, quando a gente olha o estilo de vida de Cristo e dos apóstolos, a ter mais intencionalidade com a nossa fé. Se preocupar estrategicamente. Poxa, hoje eu estou indo para a escola, como eu posso ajudar alguém ali? Como eu posso tanto levar o amor, levar a caridade, mas também compartilhar a minha fé? Será que eu estou lembrando de compartilhar? Será que eu estou lembrando de convidar pessoas para virem para a igreja? Uma das coisas mais comuns é ver pessoas aqui convidando pessoas para irem para Cristo. Será que eu estou desde a segunda-feira, antes da semana, falando assim, eu vou levar aquela pessoa lá para estudar a Bíblia, para conhecer? Porque Cristo ensinava era a Bíblia, gente. É o que eu e qualquer um de vocês, quando sobe numa plataforma dessa, faz. Nós ensinamos as Sagradas Escrituras. Então, levar os nossos amigos, os nossos... É um presentão isso, gente. Não, é uma bênção. Se prepare com antecedência para fazer isso, né? É um gesto que faz parte da fé cristã, levarmos pessoas até Jesus Cristo. O que eu acho que vai ficar muito difícil é chegar no próprio domingo, você lembrar que tem que levar alguém, e quando você não acertou com essa pessoa, isso precisa de um certo cuidado para a gente fazer isso. Seja muito compassivo. Tenha muita compaixão. Eu não sei o que é que pode estar mexendo no meu e no seu coração. Nós somos muito narcisistas na nossa sociedade. Nós somos muito ligados ao virtual. A gente se emociona com o que a gente vê na tela, mas eu não sei se a gente está se emocionando com o que a gente vê realmente. Tenha essa compaixão de Cristo. Porque o ministério de Cristo é muito movido pela compaixão também, gente. Faça um exame, pessoal, o seu coração nessa manhã. Se você já está anestesiado com os problemas, o nome disso é normose, essa doença social. Se você já está vivendo a normose, onde você já não fica impactado, nós somos campeões mundiais de homicídio nesse país. Há muita injustiça, há muita miséria, há muita doença nesse país. Há muita gente sofrendo. E você vê uma pauta preocupada com as pessoas, ou muito sensível com as pessoas, onde Cristo está caminhando e é abordado por alguém, ele para a sua caminhada, dá atenção. E segundo ele pode fazer, que é muito mais do que a gente, ele dá uma resposta para essa pessoa. Porque nós, como discípulos do Senhor Jesus, não vivamos como ele vivia, ele tendo esse estilo de vida. É uma reflexão para hoje de manhã aqui, amém, gente? A gente está se deparando com isso e a gente precisa ver isso como uma prioridade na nossa vida. O ensino de Cristo fazia parte da atividade mais importante. Eu queria que você trabalhasse isso no seu coração. Porque igreja nos nossos dias, eu não quero denunciar ninguém, porque parece que a gente é melhor do que os outros, a gente tem os nossos defeitos. Mas cada vez mais virou um espetáculo, um culto dominical. O encontro na igreja. São hiperestímulos, né? Mexendo muito na neuropsicologia, na neurofisiologia das pessoas, para que as pessoas se sintam motivadas para vir para a igreja ou prestem atenção em um culto. Sabe? Quando, na verdade, isso aqui é muito humano e muito simples, é o ensino da palavra. Hoje o culto da gente teve um violão aqui, e eu vi a igreja toda louvando ao Senhor, amém, gente?
E o que a gente vai fazer? Um ensino. É repetindo o que Jesus fazia naquele tempo. Pega o texto bíblico e vamos ensinar uns para os outros a palavra e vamos aprender. Isso é ser igreja de Jesus. Amém, gente? Muito mais tem a ver com o tédio que homens e mulheres vivem em nosso dia e querem uma resposta a esse tédio. É um tipo de vida que foi toda plantada em cima do materialismo, como nós vivemos, e a gente quer que isso alimente a nossa alma. Não vai alimentar a nossa alma, nós somos secos e áridos. E a gente quer que a fé sirva ao propósito de promover estímulos na nossa vida. Estímulos, como eu falei aqui, neurofisiológicos, assim, quando, na verdade, é andarmos na presença de Cristo. Amém, gente? É a gente aprender a palavra e viver, aí sim eu vou dizer, uma das experiências neurofisiológicas mais maravilhosas que existe. Algumas, não é só uma, não, tem várias. A comunhão entre irmãos. Amém, gente? Maravilhoso isso. Quer ver outra coisa? Servir e amar. A maior alegria em dar do que receber o seu falo. Você quer sentir uma alegria grande? Dê. Dê. Seja generoso. A alegria da generosidade. De todo tipo de coisa. Dinheiro, tempo, atenção. Dê. Ame. Essa é uma alegria, isso é um amor, isso é uma coisa que é um energético para a gente, é ter essa experiência. A comunhão, a adoração na presença de Deus, é ou não é? Amém, gente? As pessoas falam assim, rapaz, eu estou na adoração, sinto nessa paz de Cristo. Amém. Essas coisas fazem parte da nossa fé. E se você amar a palavra e o ensino da palavra, se isso vier com poder na presença de Deus, é muito edificante para a nossa vida e que você traduza isso na prática. Além dessas questões ligadas à fé, ligadas ao ensino, nós precisamos ter a percepção clara da batalha espiritual. Porque se você não tiver a percepção clara da batalha espiritual, você tem uma espiritualidade aleijada. Ou uma espiritualidade superficial. Ou uma espiritualidade em que ela é parcial na sua vida. Porque os 4 evangelhos e os apóstolos estão lidando com atividade sobrenatural maligna nas Sagradas Escrituras. E ao longo da história da igreja, todos os homens e mulheres de Deus e a igreja precisou lidar com a atividade satânica e demoníaca. Para a gente chegar no corte racional e materialista e cartesiano do nosso dia, para ouvir a própria comunidade da fé falando, não, isso é um subproduto da fé, da mente das pessoas. Não havia uma explicação histórica, jogava tudo isso na conta dos demônios. É mentira. É mentira. Porque os demônios, sem terem ouvido de ninguém, sabiam quem era o Senhor Jesus. Sem ter ouvido de ninguém, sabiam quem era o Senhor Jesus. Falei, nós te conhecemos. Você é o Santo de Deus. Você é o Messias prometido. De olhar, sabiam. Então, gente, prestem atenção. Eu não vou colocar todos os problemas da humanidade na conta de Satanás, porque também é o outro erro também. Grupos mais místicos têm a ideia de que tudo que acontece é o diabo. Ou pior, é que Deus está lhe castigando, que é um outro problema também. Não, você faz escolhas erradas, sim. Eu faço escolhas erradas, amém, gente? E nós sofremos com as nossas escolhas erradas. Mas uma das coisas mais importantes da atividade demoníaca que a gente precisa entender é que, por que é que Satanás faz o que faz? É que a gente precisa entender. Ele é contra o crescimento do reino de Deus. Amém? Ele veio para matar, roubar e destruir, a palavra de Deus fala. Ele veio para fazer você pecar. Ele veio para te separar de Cristo. Então, a agenda número 1 de Satanás é impedir que você vá para a luz, vamos dizer assim. É que você vá para Cristo. É de pegar coisas, às vezes são as nossas próprias escolhas, e nos atormentar ainda mais. Usar os nossos calcanhares de Aquiles, as nossas vulnerabilidades, e ali nos tentar, ou criar problemas maiores. Não permita a ação de Satanás na sua vida. Veja bem, eu sou daqueles e creio pelas Sagradas Escrituras. Não teria um tempo assim muito fazer um estudo específico aqui, mas vocês sabem,
Eu não creio que crentes possam ser endemoniados. Eu não creio que discípulos, eu falo crente porque parece que eu estou falando da fé. Eu não creio que discípulos de Jesus possam ser endemoniados. Na hora que Jesus entra naquele coração, Ele comprou você com o seu sangue, Ele adquiriu, você é dele. Amém? Mas eu acredito que pessoas que não estão debaixo dessa aliança com Deus podem ficar endemoniados. E essas pessoas, elas estão debaixo de uma ação demoníaca para impedi-las dela conhecerem a verdade. E por isso é obra da igreja ser usada para libertar essas pessoas. Porque se Satanás está querendo fazer uma obra na vida dessa pessoa, a esse ponto, ele está querendo tirar essa pessoa de Deus. E cabe a gente ter o discernimento, a iniciativa de andar por todos os lugares. A nossa oração, a nossa vida de oração, assim. Agora, discípulos do Senhor Jesus podem ser tentados, podem ser oprimidos, podem estar debaixo de sugestionamento de Satanás, porque é o trabalho dele. Na cruz do Calvário, Jesus estava sendo tentado pelo maligno. No deserto, foi o próprio Satanás que foi tentar ele. Então, esse tipo de ação nós podemos sofrer. E que nós temos duas soluções na nossa vida para a resposta contra isso. 3. Primeiro, que a sua vida ela seja a vida de um filho de Deus. Porque quando ele olha para você, ele sabe quem você é. Então não é ser membro de igreja, não é ter o membership card da igreja, o cartão de crente. Não é só ter sido batizado um dia. Ele olha para mim e ele olha para você, ele sabe quem nós somos. Amém, gente? Percebam isso. Tanto é que no Novo Testamento há a experiência de pessoas levando uma surra de demônios. No Novo Testamento, estou falando nas cartas históricas. Então, o que acontece com isso? Ele sabe quem é você. Ele sabe que você pode até ser membro da igreja, botar um colarinho clerical e pregar no domingo. Isso pode ser uma farsa. Isso pode ser hipocrisia. Isso pode ser um teatrinho, por alguma conveniência. Mas ele sabe quem são os filhos de Deus. Uma outra questão, a vida de oração, a vida do poder. Porque Cristo, lembram-se, eu não estou em outra passagem, há castas que só saem com jejum e oração. Cristo respondeu. Quando eles descem do monte da transfiguração, eles se deparam com uma possessão demoníaca numa criança, gente. Numa criança, para vocês entenderem o tamanho do problema, uma criança endemoniada. E ele fala, existem castas que Jesus só saem com jejum e oração. Então, a vida do poder do Espírito Santo é adquirida na vida de oração. Por isso que Jesus está ali naquele momento de oração e fala assim, eu não posso, agora dá uma parada que eu preciso orar. Se Cristo, gente, o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade precisava orar, imagina Alexandre aqui. Você não precisa. Se é necessário, imagina cada um de nós. Nossa, não é que a gente precisa muito de oração. Amém, gente? E a nossa oração é na autoridade de Jesus Cristo. Não é na nossa autoridade. Porque mesmo que você fosse perfeito moralmente, e se você passasse 15 dias de jejum, você não tem esse poder para expulsar demônio na vida de ninguém. Isso é feito no poder de Jesus Cristo e na autoridade de Cristo. Amém, gente? Aí você fala, mas eu não quero ser um exorcista. E quem disse que você não vai lidar com a ação do maligno? Gente, Satanás quer destruir a sua casa, os seus filhos, a minha vida. E ele faz isso parecendo um anjo de luz. Tu está pensando, ele só gritou e berrou aqui depois que Cristo falou com ele. Tu viu a sequência dos eventos? Aí pareceu uma coisa horrorosa, horrenda. Mas antes estava ali, gente. Quer ver uma atividade terrível? É que os primeiros demônios aparecem dentro da atividade religiosa. Intencionalmente foi colocado isso nas Sagradas Escrituras. É dentro da igreja. Até uma história antiga dos nossos irmãos mais velhos,
mais maduros e mais experientes, dizem assim: quando uma igreja é fundada, pode ter certeza que Deus vai mandar um membro, mas Satanás também vai mandar um membro para aquele lugar, né? Era assim que se conversava. Porque precisa ter celeuma, confusão naquele lugar, precisa ter gente com raiva um do outro, tentando fazer as coisas boas, mas porque um combinou uma hora que um bolo tinha que chegar, outro, porque o bolo era para ser de uma irmã, não foi o bolo, lembraram do bolo da outra irmã, aí começa o problema, dentro da igreja. Satanás começa a semear coisas. Porque o que acontece? Nós somos seres humanos, em qualquer lugar a gente arruma essa confusão. Não ia ser dentro da igreja que a gente não ia arrumar. Só que dentro da igreja a gente ainda tem alguém que está fazendo de propósito isso. Para prejudicar mesmo. Para que no início é Marília, é Deus no céu e Marília na terra. Passaram-se os anos e a convivência, daqui a pouco não, acabou, o amor acabou da pessoa por Marília, a pessoa não quer saber de Marília. Daqui a pouco a pessoa não vai mais na casa de Marília, daqui a pouco a pessoa não liga para Marília, daqui a pouco não manda um WhatsApp para Marília, daqui a pouco pega os amigos de Marília, chama para perto, daqui a pouco vamos abrir uma outra coisa ali, um grupo de vida, vamos fazer. Assim, igreja é assim, gente. Mas isso é a semeadura de Satanás no meio da igreja. Então, vejam quantas coisas nós podemos imaginar, quantas coisas da atividade demoníaca na vida das pessoas. Desânimo, filhos se rebelando. É uma opção de coisa, gente, fruto dessas coisas. Ele quer botar droga na frente dos nossos filhos, gente, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. É isso que ele quer. Então, estejamos em oração, com discernimento. Vamos entender que isso é uma batalha diária contra o casamento. Satanás quer colocar um contra o outro. É terrível, gente, terrível. Não dá para negar a responsabilidade humana, mas não dá para abrir mão das ações satânicas no mundo e na vida do cristão. Precisamos desenvolver essa vida de oração, a vida de Cristo. E eu quero dar um detalhe na vida de oração, na vida de Cristo ali. Ao olhar aquele que se ajoelha e fala, posso ficar limpo? O leproso, quando fala isso. Eu vejo uma oração muito respeitosa, muito humilde. Porque, convenhamos, Deus é obrigado a responder todas as orações? Deus não tem plano na vida das pessoas? Ele não é um ser autônomo? É ou não é? Né? Porque se ele fosse a ação e reação do que o ser humano quer, ele não é Deus. Então ele é livre da vontade dele fazer o que ele quiser. Por isso que a oração dessas pessoas é: tem misericórdia de mim. Porque eles têm a clareza de que Deus tem liberdade para fazer o que ele quer. É Deus, Deus é Deus. Agora, eu quero nessa oração mostrar uma diferença muito grande, como Cristo tem ensinado ao longo da passagem dele pelos evangelhos. Quando menos conhecedor de Cristo, menos conhecedor de Deus, através de como Cristo mostrou, as orações, elas são muito de um leproso que está precisando de um favor de Deus. Na medida que você conhece o evangelho, vai se aprofundando. É um filho que quer ter um relacionamento com Deus. As orações vão mudando. Ele não chega mais dessa maneira. Veja, em qualquer primeira ou última análise, nós somos servos do Senhor, nós dependemos de Cristo. Mas nós somos filhos de Deus, segundo a nova aliança, segundo o que Ele fala. E essa vida de oração não é baseada para pedir, ou aproximar você de pedir. Ela pode até ter servido você no início da sua caminhada e outros problemas que vão acontecer na nossa vida, mas ela é baseada em outra pauta. Nós já fomos limpos pelo Senhor, amém? E nós então convivemos na presença dEle. Tanto é que a Santa Ceia é o quê? É a presença na mesa dEle todos os dias. Nós deixamos só de encontrar Cristo numa esquina, ou temos um tipo de oração, isso é muito importante, um tipo de oração em que Cristo parece que não quer nos abençoar. Não, gente. Claro que tem a vontade dele é melhor, mas ele nos transformou em filhos dele. E filho pede coisas de maneira muito diferente do que o funcionário
da empresa pede para o patrão. É ou não é? A relação é completamente diferente. Eu já falei aqui para vocês, né? Das minhas netas, como elas pedem coisas, né? Minhas filhas, como pediam coisas para mim, né? A liberdade de pedir coisas. Está ali, eu estou andando com ele, né? Eu quero aquele algodão doce, eu falei isso aqui. Aí eu falei, usando a tática antiga, né, tio Gilson? Usando assim, eu estou sem dinheiro. Ele estava realmente sem dinheiro no meu bolso. Eu estou sem dinheiro. Ela falou, não, mas o senhor tem um celular, e no celular tem Pix. E ele aceita Pix. Só quem faz isso é quem tem intimidade. Não é não? Então a gente chega mesmo diante do Senhor como filhos e a gente se joga na presença dEle. A gente se derrama na presença dEle. Amém, gente? Porque o véu foi rasgado e nós temos esse livre acesso até Ele. E Ele é nosso Pai, reconstrua isso. Porque parece que na igreja tem gente que está vivendo como esse leproso, todos os dias, no sentido de que essa relação é uma relação de alguém que está lá, daqui a pouco ele passa aqui, será que ele vai passar nessa rua ou não agora? Será? Não, você vive na presença dele e você se tornou filho dele. Não é nenhuma altivez da sua parte, é muito pelo contrário, é você viver o evangelho, agora você já está servindo na agenda dele, você está no reino dele, fazendo as coisas juntamente com ele, trabalhando, mas levando o reino para o seu trabalho. Você é um príncipe, uma princesa de Deus nesse mundo, porque você faz parte do reino de Deus. A nossa santificação vem por causa disso. A gente descobriu que tem coisa melhor para fazer, e tem coisa melhor para experimentar, e coisa melhor para a gente compartilhar. Essa é a nossa santidade. Mesmo com a carne lá tentando a gente vive uma nova experiência na nossa vida. Somos filhos de Deus. Talvez você tenha essa dificuldade. É muito comum pessoas falarem que, olha, eu não tenho certeza da salvação, eu tenho certeza que eu vou para o inferno mesmo. Tem gente que fala isso. Bem, eu preciso lembrar do plano de salvação, preciso lembrar da obra de Cristo. Também pode ser que seja um evangelismo mesmo, mas pode ser esse tipo de ligação que a gente tenha com Cristo. Que muitas vezes a religião chegou para você usando a moeda do medo, e não do temor a Deus, que é aquele jeito de a gente respeitar as coisas de Deus, né, considerar, levar a sério. Mas talvez Deus pareça para você um algoz, um carrasco. E aí você está nesse tipo de relação tão distante. Não, a relação do reino de Deus. Meu irmão. Jesus chamava Deus de Abba. Você sabe o que é Abba no aramaico? A tradução de Abba? O que é? É paizinho. Ele chamava painho. Aqui no Nordeste é tão lindo, né? Painho, a gente chama assim, no Nordeste é painho, né? Painho. É o jeito que Cristo chamava, é o jeito que ele ensinou a gente a chamar. Então, desenvolva... tem que ter vida de oração que Cristo tinha, mas tem que ser vida de oração essa, porque a outra não tem prazer nenhum, inclusive. Como é que alguém vai ter prazer de oração para pegar uma lista, só bota uma lista e ora? Isso não é vida de oração. A vida de oração é se deleitar na presença dele. Porque você está em oração quando você para orar, mas você continua em oração quando você vive o dia a dia, fazendo o que você está fazendo. Porque é um deleite o filho estar perto de um Pai maravilhoso como é o Senhor. Amém? E eu quero completar aqui essa aplicação. O texto é enorme, né, gente? Mas eu quero completar essa aplicação falando algo sobre essas doenças, essas enfermidades que tem aqui, porque serve para a nossa vida. Presta atenção nisso que eu vou falar. Uma doença é algo muito mais profundo do que a doença em si, do que está ali. Eu vou usar o próprio que está ali. Deixa eu pensar dessa maneira. A lepra é mais profunda do que a pele. O que é que o senhor está querendo dizer com isso? Pela maneira como Cristo tratava as pessoas. Meus irmãos, quando existe alguém enfermo ali, não é só a doença dela que o cristão deve se preocupar. Quando tem alguém enfermo ali, deve ter gente chorando com aquela pessoa também. Quando tem uma doença ali, tem uma mente que está sofrendo todo tipo de pressão naquela hora. Aquela pessoa que está enferma. Quando tem alguém doente ali, pode ser que tenha uma pessoa que perdeu alguém por conta daquela doença. Marília, por conta do problema da esclerose múltipla dela, quando eu chego nos médicos, na recepção, estou ali vendo, às vezes eu pego uma revista, às vezes chega uma pessoa depois, não vi eu chegando com ela, e estou lendo, aí chega alguém e começa a conversar com ela, eu já ouvi.
elas fazem uma pergunta comum a elas, que elas têm até a curiosidade. Seu marido já lhe deixou? Porque na sala, todos os maridos deixaram as suas esposas com essa doença. Não aguentaram, vamos dizer assim. Eu quero dizer que nunca é o problema da lepra, é só a lepra. Ela é profunda, gente. Ela tem sonhos que terminaram ou estão sendo ameaçados, né? Ela tem uma pessoa que perdeu a capacidade de se sustentar, ele não podia trabalhar. Então mexe na atividade profissional da pessoa. E se esse homem era pai, um pai, e tem filhos que precisam do sustento dele. E isso não é um problema só da lepra. Está lá esse homem esmagado por esses sentimentos. Esmagado por isso. A novidade de Cristo, diferente de um médico e do médico dos médicos, é que provavelmente, pela própria natureza da atividade, da quantidade de pacientes que o médico tem, por melhor e mais amoroso que o médico tem, ele está querendo resolver o seu problema de saúde ali. Cristo está querendo resolver muito mais do que isso na sua vida. E eu e você, como cristãos, precisamos entender isso. Eu e você, como discípulos que ele quis ensinar aos seus discípulos, nós estamos preocupados com muito mais coisa do que isso. Até porque ele tem poder de curar pessoas. Amém. Inclusive, a medicina está avançando muito. Né? E ele tem poder de curar pessoas. A pergunta é, eu e você estamos enxergando nessa profundidade como ele enxergava? Que essa é a aplicação que eu preciso fazer. Irmãos em Cristo, pais, amigos, familiares, sabe? Aqui existem pessoas que precisam ouvir, que precisam melhorar os cuidados com pessoas que passam por essa luta. E, inclusive, eu me coloco por isso. Eu estou trazendo algo que Deus falou ao meu coração. Amém, gente? Mas há pessoas que estão enfermas aqui também. E que elas precisam, em primeiro lugar, recobrar a esperança delas em nome de Jesus. Saber que Cristo está preocupado com você mais do que só o seu exame, o seu diagnóstico. Mais preocupado do que o laboratório de análise está dizendo e o que as imagens estão dizendo. Cristo está preocupado com todo o seu ser, toda a sua vida. E ele tem uma resposta para lhe curar por completo, para sustentar você. Porque o evangelho, ele não é só para pessoas que estão passando por um tipo de problema desse ou tipo... Na verdade, essas doenças estão informando e revelando a profundidade do que é o evangelho. Porque nem todos serão curados. Essa é uma realidade. Nem todos sequer foram curados por Cristo. Porque, por exemplo, na hora que ele fala, não posso ficar mais aqui nessa cidade, eu vou para outra, ele curou naquela cidade, mas naquela... A gente sabe que Cristo está em todo lugar agora, isso foi resolvido. Mas o que eu quero dizer, por vários motivos, e assim, as pessoas morrem de doença, por vários motivos. A minha pergunta hoje é se, primeiro, eu estou oferecendo o evangelho todo para as pessoas, porque ele tem a capacidade de trazer as outras curas que as outras coisas não trazem, que o remédio não traz, que a cirurgia não traz e que a pessoa continua precisando. Amém? Se eu estou fazendo isso, e você que está passando por esse problema de enfermidade, que você continue confiando no Senhor, sabendo que Ele tem poder para lhe curar. Nós vamos orar, inclusive no final dessa oração nós vamos orar pelos enfermos, mas que Ele tem mais do que isso para lhe dar. Inclusive atingir aos que estão ao seu redor. Inclusive fazer você servi-lo. Inclusive fazer você uma testemunha dele no meio do sofrimento. E mostrar para você que eu não sou eu que estou cobrando, não. Eu estou falando que é o tamanho da obra. Muito pelo contrário, porque eu sou para cobrar nada de ninguém. Eu estou dizendo que vai ser um testemunho. A obra que ele vai fazer na sua vida é tão grande que você vai testemunhar como no meio de um sofrimento desse, como esse, você foi capaz de ter percepções e realizar coisas que jamais imaginava que seria capaz, fruto do que Deus faz na nossa vida. E que o Senhor nos abençoe, rica e abundantemente. Amém?
Muito obrigado, Pai, por essa manhã, pela Tua palavra, que falou tanto aos nossos corações. Obrigado pelo ensino da palavra e obrigado, Pai, pela esperança que decorre dessa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós nos identificamos de várias maneiras com tudo que foi pregado. E a nossa suficiência vem de Ti, ó Deus. Senhor, que saiamos daqui para sermos mais produtivos nessa manhã. Saiamos daqui para valorizar o que precisa ser valorizado. Coloquemos a nossa vida devocional em ordem. Amemos como o Senhor ama. Que todas as coisas materiais que têm a sua importância e o seu lugar estejam no lugar que merecem. Mas que pessoas possam ser alvo agora da nossa preocupação e da nossa atenção. Ó Senhor, foi uma manhã de cura. A gente acha que só aquele leproso foi curado, mas eu acredito que hoje o Senhor está curando de várias formas aqui, Deus. Eu quero te agradecer por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Ó Pai bendito, a gente pede em oração, purifica-nos, ó Deus. A gente pede em oração, cura-nos. A gente pede em oração, tudo que foi pedido nessa manhã, a gente se coloca diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.